Isso aqui é o que sobrou do Supremo Tribunal Federal. Exatamente um ano atrás, no dia 8 de janeiro de 2023, a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes foram tomadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A horda golpista que invadiu os principais prédios públicos do país pedia por um golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas. As cenas de depredação e violência daquele dia foram vistas e revistas por todo o país. Mas você já se perguntou como foi a cobertura jornalística naquele dia? Meu nome é Wesley Galzo, eu sou repórter de política do Estadão em Brasília e eu vou te contar como foi cobrir presencialmente a tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro do ano passado caiu num domingo. Era o meu dia de folga e, como de costume, eu acordei um pouco mais tarde. Quando liguei a televisão, vi o Congresso Nacional coberto por verde e amarelo e lemas de intervenção militar. Não demorou muito até que eu recebesse uma ligação da chefia ordenando que eu fosse para a Esplanada dos Ministérios. Toda a redação foi convocada para trabalhar naquele dia. Quando eu cheguei ao local, eu fiquei chocado com a facilidade com que era possível acessar a Esplanada, mesmo após o início dos atos golpistas. Eu lembro de ter encerrado a minha corrida no carro por aplicativo na altura da rodoviária de Brasília, que fica a 2,5 km da Praça dos Três Poderes, e ter caminhado livremente sem ser interpelado por nenhum policial. No começo desse trajeto até a praça, logo me deparei com uma das cenas mais marcantes daquele dia, que ilustra a omissão da Polícia Militar do Distrito Federal na ocasião. Eram 3h50 da tarde, quando eu fiz o registro de policiais tomando água de coco durante o ponto alto da invasão aos prédios públicos. Enquanto eu fotografava, caminhões de bombeiro, ambulâncias, passavam em alta velocidade em direção à praça. Com o caminho livre, eu cheguei até o Congresso Nacional e me infiltrei entre os golpistas. A Polícia Legislativa da Câmara e do Senado tentava resistir à invasão pelo Salão Negro, que é a entrada principal das duas casas, o que tornava praticamente impossível acessar o prédio sem respirar uma grande quantidade de gás de pimenta. Por outro lado, as laterais, onde ficam os gabinetes das lideranças dos partidos, estavam completamente depredadas e era fácil acessar o interior do prédio por lá. No pouco tempo em que andei pelo Congresso, vi cenas de furto de suco, água e comida no restaurante da Câmara e a completa depredação do gabinete da liderança do PT na casa, e também da sede da Fundação Ulisses Guimarães, que pertence ao MDB. Depois de passar pelo Congresso, o meu próximo destino foi o Supremo Tribunal Federal. Por volta das 4h30 da tarde, era difícil se aproximar do STF por causa da espessa nuvem de gás de pimenta que cobriu o local. Com o rosto tampado, eu entrei no prédio, que foi alvo da mais brutal violência naquele dia 8 de janeiro. Isso aqui é o que sobrou do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o plenário da Corte, onde são feitas as votações. Está completamente depredado. Esses aqui são os assentos onde ficavam os advogados e as demais pessoas que participam dos julgamentos. E aqui é onde ficavam os ministros. Esse aqui, ó, é o local em que ficava a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Tudo foi destruído. Os golpistas inundaram o andar térreo da corte depois de acionar o alarme de incêndio com tentativas de atear fogo em objetos. Também arrancaram as cadeiras dos ministros e depredaram os assentos destinados aos convidados nas sessões plenárias. Ao andar pelos corredores do STF, lembro de ver um dos vândalos destruindo o teto da corte com estacas de metal. Outro grupo destruiu as portas dos elevadores. Também teve golpistas que roubaram pequenos apetrechos que vinham pela frente. Um dos últimos lugares por onde eu passei naquele dia foi a Praça dos Três Poderes. O lugar se tornou palco de uma batalha campal entre os manifestantes, que portavam paus, pedras e estilingues, e os agentes de segurança pública, que tentavam a todo custo fazê-los recuar. A tensão na praça era tanta que eu não consegui cruzá-la para chegar até o Palácio do Planalto,
que foi outro local alvo da ira dos golpistas. Próximo das 6 horas da tarde, um helicóptero começou a sobrevoar a praça e o Congresso. E lá do alto, agentes de segurança pública lançavam bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Por volta desse mesmo horário, a cavalaria e o batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal chegaram até a praça, empurrando toda a multidão de volta para o Congresso. Às 6h30 da tarde, a situação já estava controlada. E eu, assim como milhares de golpistas, fui embora da esplanada pelas vias de acesso que ficam nas laterais dos ministérios, sem que nenhum policial me abordasse mais uma vez. Esse percurso todo foi feito por mim sem conseguir me comunicar muito bem com a redação. A quantidade de pessoas na esplanada enfraqueceu o sinal de celular. Enviar vídeos e mensagens se tornou uma tarefa muito difícil porque levava muito tempo para carregar o conteúdo. Para me proteger, eu optei por vestir uma camiseta amarela naquele dia. A vestimenta me fez passar desapercebido na multidão, mas mesmo assim eu carregava comigo o meu crachá de identificação de imprensa. Quase 1.350 golpistas foram processados criminalmente no STF. A maioria foi presa em flagrante na esplanada ou no acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército. Mas uma massa muito maior, que conseguiu escapar e ir para casa, ainda não foi responsabilizada pela justiça. Apenas uma pessoa apontada como financiadora foi denunciada até o momento. Nenhum político ou pessoa pública chegou a ser denunciada por incitação aos atos.